Querido Paizinho do céu, muito obrigada, Senhor, pela vida, muito obrigada pela noite que nos concedeste e muito obrigada pela bênção que tu nos concedes de estarmos aqui todos juntos, partilhando a tua palavra, partilhando experiências, testemunhos e partilhando o amor de Jesus uns pelos outros. Quero pedir ao Deus que derrames o teu Santo Espírito sobre a Belinha, sobre cada um de nós, para que sejamos cheios do teu Espírito e partilhemos as verdades que tu nos tens trazido a cada dia. É o que te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Então, onde é que nós tínhamos ficado ontem? Já nem me recordo. Portanto, Bem, antes de começares, Ficamos em Daniel, devia ter se calhar capítulo 7, falado disto antes de gravar, mas Daniel, capítulo 7, Belinha. posso fazer uma pergunta? sim, diz. Aquele vídeo que tu mandaste agora, eu estive a vê-lo. Tu achas que aquele vídeo pode ser mandado para as pessoas que não são adventistas? Sobre a União Europeia. Os carros, o domingo Sim. dos carros, sim, tudo Sim, isso. isso é uma notícia, é uma notícia. Aliás, eu não sei que mandei para o grupo a notícia que saiu mesmo. A IA foi buscar. Sim, mandaste a Sim, foto. é uma coisa que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Estou a pensar em mandar para a minha família. Eles têm que se preparar, Manda, de alguma forma. manda. Eles vão ouvir isso no telejornal. Mas eu vou-nos mandar na mesma. De uma forma diferente, porque o telejornal vai dizer o que eles querem, né? Filtra muito. Pois, mas manda porque todos vamos sentir na pele isso. Ok, já sei onde é que estamos, onde é que ficamos. Nós Daniel, falamos sobre primeiros escritos no capítulo 55, aí entramos em Daniel 7, 22 a 27. exato, pronto. Então, nós já vimos que Jesus tinha dito, esperem aqui, vou a meu Pai receber o reino, e parece que há aqui dois reinos, e efetivamente há dois reinos. Um foi quando ele subiu ao céu e foi glorificado, foi entronizado, sentou-se no trono, temos que saber qual é esse trono, e esteve nele até 1844, e outro é o outro trono, quando ele sai do santo e entra no santíssimo, não é? Pronto, então, por acaso, nós já falámos sobre isto, mas vamos devagar, é muita coisa aqui na minha cabeça. Então ele disse, esperem aqui, vou a meu pai receber o reino, guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas, também já falámos isso. As bodas são a festa de casamento, que é a mesma coisa que o juízo investigativo, que é aí no juízo investigativo. Aliás, o livro Primeiros Escritos, há uma citação em que ela fala exatamente nas duas coisas, no conceito de julgamento e no conceito de casamento. Lembram-se? Nós já, aqui há uns tempos longos, falámos sobre isso. Muito bem. Então, os profetas do Velho Testamento não estavam no reino, pois não? Porquê? Porque é que não estavam ainda no tempo do reino de Deus? Porque ele ainda não tinha sido estabelecido. Não é verdade? Por isso nós não lemos no Antigo Testamento acerca disso. É efetivamente, como dissemos ontem, eles profetizaram sobre esse reino, eles ansiavam esse reino, e nós muitas vezes gostávamos de estar no tempo, não é, dos profetas, mas eles gostavam de estar no nosso tempo. Porquê? Porque nós estamos no tempo do reino, não é? Então, João foi aquele que chegou mais perto. Não entrou nesse tempo do reino, mas ele chegou mais perto. Ele pregou, não é? E foi isso que tornou a sua obra maior do que todos os outros profetas que vieram antes dele. Mas ele nunca chegou a vê-lo, porque desde o dia de Pentecostes
O reino de Deus não estava aqui. Só para resumir e trazer-nos de volta ao pensamento de ontem. Isto é de extrema importância, irmãos, e eu acho que eu pelo menos, não dava o devido valor a isto. Eu penso que nós não chegámos a ler Lucas 9, 27 e 28. Ou chegámos? Já não me lembro, mas acho que não. Não, não. Vamos ler. Lucas 9, 27 e 28. Lucas, só lemos 7 e 28. Uhum. Mas em verdade vos digo, alguns há dos que estão aqui que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Muito bem. O que é que aconteceu aí no monte? Transfiguração. A transfiguração. Mas Jesus diz que alguns dos que ali estavam não morreriam sem quê? Sem, Visse o reino de Deus. não percebi, Cláudia. Sem ter visto o reino de Deus. Ora bem, sem terem visto. João Sem terem viu. visto. Como? João viu. João, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, exatamente. Exatamente. E eles depois dão testemunho disso. É que eles dão testemunho disso. E nós já falámos aqui nisto, mas pronto, vamos falar outra vez. Vejam onde é que... João, por exemplo... Não, João não. Pedro. Pedro é o que é mais claro nas palavras que ele diz. E ele diz aqui isso na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Somos testemunhas oculares? Sim. Capítulo 1, versículo 16 a 18. Diz assim: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, portanto foi quando ele foi glorificado, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E essa voz dirigida do céu ouvimos-la nós mesmos, estando com ele no Monte Santo. Portanto, ele diz que viu e ouviu. Muito bem, portanto, temos aqui o Pedro, mas o João depois também fala no Apocalipse. O Tiago não refere isso, tanto quanto eu sei, mas ele também esteve presente porque a Bíblia diz-nos isso em Mateus e em Lucas. Agora, o que é que eu quero salientar aqui? Nós já sabemos, Ellen White diz-nos já todas as nações que aquilo que aconteceu ali naquele monte da transfiguração foi uma miniatura. Foi uma miniatura do reino de Deus. É assim que o reino, podemos dizer que é assim que o reino de Deus se parece. E foi testemunhado pela lei e pelos profetas. A lei simbolizada por quem? Moisés. Por Cristo. Moisés, e os profetas simbolizado por Elias. Portanto, estava ali realmente uma miniatura de alguma coisa que viria em breve. E Pedro, Tiago e João foram testemunhas disto. Portanto, eles experimentaram isto. Eles não morreram, como Jesus tinha dito, sem verem o reino de Deus. Ou seja, ver o reino de Deus é a mesma coisa que experimentar. É a mesma coisa que estar. Estar no reino, experimentar o reino ou ver o reino é a mesma coisa. E eu pergunto, Pedro, Tiago e João, sabendo nós já que o reino se iniciou quando? Quando é que foi?
Pentecostes? No Pentecostes, Pedro, Tiago e João estavam vivos no Pentecostes? Não. Não? Ah, estavam. Sim, Ah, sim. O João Batista é que não, mas o profeta João é, estava e Pedro sim, também. sim. Aliás, o Pedro fez um grande discurso, não é? No dia de Pentecostes. E realmente foi quando Jesus foi glorificado no céu. E Jesus já tinha dito isto, o próprio Jesus, quando estava ainda vivo, no Evangelho de João. Jesus tinha dito exatamente isto. Aqui no capítulo 7 de João, ele disse alguma coisa muito interessante. E agora vamos aqui entrar num aspecto, irmãos, que é de extrema importância. E vai dar muita alegria a Denis, à Lira, à Geórgia, à Inês, à Márcia. Então, Jesus diz aqui, como? Waldo. Diz aqui no capítulo 7, versículo 37 a 39, e diz assim: ora, no último dia, o grande dia da festa, estamos a falar da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fazer aqui uma pausa. Jesus aqui está a identificar-se como água. É ou não? Quem tem Com sede, venha a certeza. mim e beba. Ele está-se a Exatamente. identificar como água. Mas a água também é um símbolo de quê? Quando nós falamos de chuva, serôdia, estamos a falar de quê? Espírito Santo Então, afinal, quem é que é a água? É é Cristo. ele próprio. É ele próprio, exatamente. Agora reparem, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ou seja, aqueles que creem que Cristo é a água da vida, aqueles que creem, olha lá está a fé, diz que do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, quem cresce nele receberia o Espírito dele, certo? Pois o Espírito ainda não fora dado. Porquê? Porque Cristo não foi glorificado. Quando é que ele foi glorificado? Dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, quando ele foi glorificado, o que é que aconteceu na terra? Caiu as gotas que rolou da barba. Exatamente. Chuva temporã? Caíram. Como? Foi essa chuva temporã? Foi a chuva temporã, exatamente. Ele, portanto, derramou o seu espírito sobre o povo. Não foi sobre todas as pessoas. Foi sobre aqueles que estavam reunidos e que acreditaram nas palavras de Jesus. A tal promessa que tinha sido feita. Está em Lucas 24. Não saiam de Jerusalém. Vamos ler Lucas 24. Por acaso não tenho isso aqui, mas tenho que colocar. Lucas 24. Jesus diz isto aqui no versículo versículo 49, perdão. E eis que sobre vós envio a promessa. Olhem a palavrinha importante. A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. O que depois aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus também antes de subir disse, não é? E recebereis poder ao descer sobre vós aquela promessa que eu tinha feito, que de vocês vão correr, aqueles que crerem em mim, vão receber a promessa e junto com a promessa está o dom.
Junto com a promessa está o dom. Eu estou a salientar isto porque isto é muito importante e vocês já vão ver no Espírito de Profecia. Então, esse Espírito que eles receberam, no fundo, foi o quê? O governo de Jesus. Não era? Que era um reinado de justiça, já tínhamos visto isso. Aí vem o evangelho eterno, Belinha. Exatamente. E é isso que constitui o reino. Ou seja, a ordem de Jesus é que eles anunciassem que o reino estava próximo, não é que as pessoas se preparassem. Quando eles pregaram isto, quando os discípulos pregaram isto surtiu efeito ou não? 5.000 pessoas só. Muito bem, primeiro 3.000 e depois mais 2.000 no dia de Pentecostes. E a pergunta é, como é que essas pessoas que ouviram essa pregação de que se preparassem, como é que elas entraram no reino? Pela fé, né? Pela fé. Mas o que é que Pedro disse? Na ação. Cada um de vós seja Batizado. 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 Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 38. Temos aqui as palavras de Pedro. As pessoas que ouviram e que creram, para entrar no reino, elas precisavam disto. A Denis, Lira, Cláudia não, Geórgia, O Aldo também se batizou. Aldo. Pedro então lhes, versículo 38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado como? Em nome de Jesus Cristo, para a Em remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uau! Em nome de Jesus Cristo. Esse Espírito Santo, irmãos, é o reinado de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é uma pessoa diferente de Jesus Cristo. Porquê? Porque, isto é importante, escrevam isto, porque somente através de Cristo, do Filho, é que Deus reina no seu reino. Através de Cristo. Não há outro. Por isso é tão importante nós conhecermos a verdade sobre o Pai e o Filho. É vital para a compreensão do reino de Deus. E que o Espírito não pode ser mais ninguém. Aqui tu chegaste a comentar somente através de Jesus Cristo, o Pai. Reina no seu reino. Eu agora gostava de ler aqui uma citação do Grande Conflito e Deus trouxe-me isto hoje de manhã e foi muito interessante quando eu vi isto, porque nós já tínhamos passado por isto, mas na citação anterior, no parágrafo anterior. Então podem tomar nota. É no Grande Conflito, no capítulo 23. Podem abrir. Tu está com o micro fechado, Belinha. Desculpem. Então vamos lá. É a página 416.3. E diz assim: e Qual é o parágrafo, assentar Belinha? é o parágrafo 416.3. Pronto. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Agora, não está no trono da sua glória. O reino de glória ainda não foi inaugurado.
Portanto, temos aqui dois reinos. O reino Oh, Belinha, da glória, desculpa, repete Diz, onde é diz. que estás? Grande Conflito, capítulo 23. Obrigada. Pode Parágrafo. ser essa definição, Belinha. Assentar-se-á e dominará sobre o seu trono, e será sacerdote no seu trono. Ainda não está ele no trono de sua glória. É isso? Assentar-se-á e dominará no seu trono. Sim, será sacerdote no seu trono. Agora não está no trono da sua glória. O reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois que termine a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse 3, 21. Não vemos aqui uma outra. Cadê o espírito? Pois, esqueceram-se. Pronto. Belinha, Tem que... no aplicativo, tu está em qual é a página no aplicativo? 416.3. Eu estou no livro e gostava de saber onde é que estou. Eu estou no No livro meu- A Grande Controvérsia e está na página 398. Quem está com a Grande Controvérsia aí? O meu livro é em inglês Não, e está aí na página 416 também, parágrafo 3º. Belinha, o meu livro é Oi. igual ao teu. Diz-me qual é o coisa, eu já sei que é o Santuário Celestial. Quer saber o capítulo, o parágrafo, por favor? Espera aí, deixa-me só ir buscar o livro e assim acabo por abrir aqui a câmara, porque quando eu vou... Está no parágrafo 21 no meu. Ora, só um bocadinho O meu então. é igual ao da Belinha, agora não sei se é igual ao teu, Denis. Pronto, então eu Eu vou estou com a abrir, Grande Controvérsia. Ah, vou não, abrir o aqui teu não o é livro. igual, o meu é mesmo. Eu tenho Sim. esta edição. A Vera também tem, caso se alguém tiver. É, tem. Ora bem, vamos lá Aqui então. está Aqui. ela. É esta mesmo. Isso, Diz lá qual é o parágrafo, por favor? só um bocadinho. Sim, sim. É que eu estava a ler no Com certeza. aplicativo. Desculpa lá, fui dar trabalho. Não faz mal. Isto faz tudo parte. Eu antes perguntei ainda andei aqui à procura, mas não encontrei. Ora bem. É o parágrafo 23, Vera. É na página 334. Oh, mais fácil assim. Pronto, este é um E capítulo como é que começa? extremamente... Começa assim. E assentar-se-á e dominará no seu trono. Ok, já encontrei. E dominará no seu trono. Sim, Obrigada. e será Muito obrigada. sacerdote no seu trono. Agora não está no trono da sua glória, porque sabem que há o trono da glória e o trono da graça. Nós neste momento estamos no tempo do trono da graça, estamos em tempo de graça. Uhum. Não é? Quando ele vier, então é que ele se assentará no trono da sua glória. O reino da glória ainda não foi inaugurado. O da glória. Antes que termine a sua obra como mediador, não lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai. Portanto, é Deus que dá ao filho reino que não terá fim, como lemos há pouco, Lucas 1, 32 e 33. Como sacerdote, Cristo hoje está sentado com o Pai em seu trono, o trono da graça. No trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, ou seja, o Pai, é Ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, sem pecado, para que possa socorrer
aos que são tentados. Pronto, onde eu quero chegar é precisamente aqui. Portanto, não pode ser uma outra pessoa, tem que ser o filho. Percebem agora porque é que isto é tão importante? Porque Deus, o Pai, ele reina através do seu filho. Sim, a Denis diz. Aqui tem um argumento, vamos dizer assim, inquestionável com relação ao batismo em nome de Jesus Cristo. Quando segue essa dinâmica bíblica e do Espírito de Profecia, principalmente essa parte aqui, né? Somente Cristo é em nome dele, é ele que morreu, é o sangue dele. Então, não tem contra-argumento para isso. Claro. Só ele Ó, é que Belinha, pode. há aqui uma... Diz. Desculpa, interrompi. Não faz Há mal. aqui algo que eu não estou a entender. Porque tu dizes que no trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, é ele, o É o Pai. Pai. É o Pai. Ok, mas o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si? Sim. Cristo Foi o Pai que com levou? o Pai. Com o Pai. É o que está, é o que diz aqui. Portanto, no trono, quem é que está no trono? Está a falar do Filho. Porque a frase antes diz, como sacerdote, Sim, Cristo porque está diz com o sentado ser com eterno. o Pai, e ele está com o ser eterno, exatamente, com o Pai. Eu Então, também Mas fiquei depois esta confusa. continuação É que fica nunca devemos confusa. esquecer, Fica confuso. viu, Vera? Nunca deve esquecer que é um trono só. Isso quer dizer muito. Nessa Eu, dinâmica que nós estamos eu não entendendo, esqueci isso. é um trono só, não tem dois tronos ainda. Só É um trono. eu sei que é o tal trono da graça. Que é o trono da graça, ainda não é o trono da glória. Só que o que me está aqui a fazer espécie, desculpem lá, é o fato de eu dizer que tomou sobre si as nossas enfermidades, porque eu sei que este foi Cristo, mas não sabia que tinha sim, sido o sim, Pai. sim, mas tu E as repara uma nossas dores coisa. levou sobre si. Sim, Vera, mas a questão aqui nós estamos a Sim. ler. Quando nós estamos a ler, nós estamos a ver quem é o sujeito da frase, não é? E a frase anterior, que é como sacerdote, Cristo, portanto, o sujeito aqui é Cristo, certo? Cristo hoje está sentado com o Pai em seu trono. No trono com o ser eterno, está a falar de quem? Está a falar de Cristo, que era o sujeito. Então, Cristo, no No trono, trono, que é Cristo, com o ser eterno, que é o Pai, e existente por sim, si mesmo, que é o Pai, sim, mas é continua a falar Ele de o que tomou sobre si. É continua a Ele, falar já de não é o Cristo. Pai. É Ele, Não, Cristo. Ah, sim, Como? se tu tirares, por exemplo, na frase, se tu tirares hum, hum, o Eu está já percebi sentado aqui com uma o coisa, ó, Pai, Belinha. se tu tirares o está sentado com o Pai, a frase fica assim, como sacerdote, Cristo, no trono, com o ser, desculpa, não é isto, Não. como sacerdote, Cristo, é Ele o Cristo, que com o tomou ser sobre si as eterno, nossas enfermidades. eu entendi assim, Belinha, vê se eu estou certa. Como sacerdote, Cristo, com o ser eterno e existente por si mesmo, Cristo tomou É sobre Ele si as que nossas tomou, enfermidades. é Ele o que, É Ele, exatamente, Cristo. isso. Ok, então agora entendi. aqui já entendi. Eu Ok, também. agora já entendi. Obrigada. Isto é português. Pronto, Pois, mas às vezes a pessoa fica um bocado confusa. Então, voltemos à cena da agora já não fiquei. transfiguração. Pronto. A cena da transfiguração que nós lemos em Lucas, mas agora vamos ler em Mateus, porque Mateus tem uma coisa que Lucas não tem, não é? É um texto paralelo. Então, Mateus capítulo 17, alguém que leia, por favor, o versículo 9. Foi por isso que Jesus disse esta frase. E nós temos sempre que perguntar porquê é que Jesus diz as coisas. O que é que ele quis dizer com esta frase? E reparem que nós temos estado aqui a estudar algumas coisas que nós até nem entendíamos. Lembram-se? Nos estudos passados havia Mateus, frases, desculpa. 17:9. Havia frases que nós não entendíamos, como, por exemplo, que o reino de Deus tinha que ser tomado à força. Aliás, estava a ser tomado à força e os violentos se apoderavam dele. Nós não tínhamos entendido, agora já entendemos, certo? Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.
Ora, aí está. Nós temos que perguntar porquê que Jesus disse para eles não dizerem a ninguém. Até. A Denis. Não, não, é porque, vamos assim, a glória eles viram a partir daí. Exatamente, é porque a visão era sobre alguma coisa que era só depois da ressurreição. Portanto, não valia a pena Exatamente. estar a falar nisso antes. Percebem? Então Jesus disse: não falem sobre isto, porque isto só vai acontecer depois da ressurreição. E sabem uma coisa? Prestem atenção, isto é muito bonito. O céu reconheceu o momento. O céu, nós não, mas o céu reconheceu esse momento. E foi falado no céu. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Aquele momento em que Jesus toma posse do reino, ouve-se no céu uma voz, capítulo 12, vamos ler o versículo 9 e 10, e diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Há aqui dois momentos no Apocalipse 12, tomem atenção, nós já sabemos, mas só para recapitular, há dois momentos em que Satanás foi expulso. E No este capítulo, é o segundo no momento. capítulo 12, verso 7, Isso. e agora Agora, no 9. e o versículo 10 diz: Então, quando ele foi expulso e os seus anjos foram junto com ele e foram precipitados aqui na terra, então, nessa altura, nesse momento, ouvi uma grande voz no céu que dizia. Nós aqui não ouvimos, mas no céu uma voz disse o quê? Ouviu-se. Agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Do seu Pausa. Cristo. Do seu Cristo. Agora. Agora. Quando é que é Agora chegou agora? a É o salvação. momento. Na ressurreição de Cristo. Não, Não? não. Oh, É agora. Quando é que se cumpriu isto de agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus? quando ele vem. Caiu a ficha. Não é Pentecostes. quando ele vem. Foi quando ele Sim, tomou posse. sim, mas Quando ele... ele está tomando posse porque ele está junto com o Pai agora no lugar santíssimo. Exatamente, mas foi naquela altura quando ele foi entronizado e foi Sim, ungido, No e foi Pentecostes. ungido Foi no Pentecostes. no Pentecostes, exatamente. Isto é muito significativo. O Pentecostes é extremamente significativo. Então alguém no céu disse: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade. Olha aqui, o reino tem a ver com autoridade. Temos falado muito nisto. Autoridade, soberania, autoridade do seu Cristo. Porquê? Porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, ou seja, o reino já não é mais do Satanás, agora é de Cristo, ele já tomou posse do reino, já o tirou das mãos de Satanás, louvado seja Deus. Nós agora já estamos no reino de Cristo, não Amém. mais no reino de Satanás, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. De dia e de noite. Isto tudo começou, porque isto tem a ver com o plano da salvação, isto tudo começou quando Jesus disse o quê? Está consumado. consumado. Começou aí, está consumado. Ou seja, Jesus estava a dizer o quê? Que o plano da salvação estava concluído. Mas, depois dele dizer estas palavras, ele ainda ressuscitou, ele subiu ao céu, teve aquela cerimónia toda que nós encontramos em que Deus instruiu Moisés em Êxodo, mas que depois teve cumprimento em Levítico 8. Querem ver? Nós já estudamos sobre isto. Antes de tu ir lá, Belinha, era interessante dizer o seguinte, ó.
Hoje, a nossa igreja, ela crê junto com os evangélicos de que Cristo fez tudo na cruz. A mesma coisa que a crença dos evangélicos. E que o santuário, e que já não existe santuário. Então, há aqui um disparate, porque, vamos dizer assim, a etapa da cruz é uma etapa. E aí a gente vê que todas as demais, elas têm um complemento sobremaneira importante. E quando nós cremos, ou que a igreja crê, principalmente na sua institucionalidade aí, de que Cristo fez tudo na cruz, é algo assim que derruba tudo que é sagrado aí que nós estamos vendo agora aí. Ok, então, retomando, obrigada, Denis. Denis, Vera, se a nossa igreja continuar a chegar a esse ponto, Vera, Como coloca é a que é? questão depois para seguirmos Ok. este raciocínio, está bem? Senão a gente perde-se aqui um bocadinho. Isso. Portanto, isto foi instruído por Deus em Êxodo 30, 25 e 30. Aqui foi quando Deus deu a instrução. Êxodo 30, 25 e 30 e depois já vamos a Levítico. Quando Jesus tomou posse, pronto, nós estamos só a repetir, e também o irmão Aldo se calhar nunca prestou atenção a isto, mas então aqui é quando Deus dá instrução a Moisés. A coisa não aconteceu naquela altura, foi quando Deus deu instrução. Moisés estava no monte e recebe estas instruções todas. Então aqui, Êxodo 30, no versículo 25, Deus diz assim a Moisés. Aliás, o versículo 22 diz: disse mais o Senhor a Moisés, também toma as principais especiarias, tarararara, e no versículo 25 diz: disto farás o óleo sagrado para as unções. Unção. Um perfume composto segundo a arte perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Versículo 30. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Esta foi a instrução que Deus deu a Moisés. Moisés desceu e inicia-se depois toda a construção do santuário, tudo aquilo. E depois acontece esta cerimónia da unção do sacerdócio. E isto encontra-se em Levítico 8. Levítico 8, o título, vamos lá para Levítico 8, rapidamente. Levítico 8 é o cumprimento de Êxodo 30, 25 e 30. Então, estão todos a acompanhar-me ou estou a falar muito rápido? Não, pode ser, Belinha, fica tranquilo. Ok. Então, aqui o capítulo 8 é a consagração de Arão e seus filhos. E isto era uma instrução que Deus estava a dar do que iria ser feito em Cristo, do qual Arão era um tipo. Estão a perceber o que eu estou a dizer? O que iria ser feito a Cristo estava exemplificado naquilo que era o sacerdócio arónico. Percebem? Senão não fazia sentido nenhum. O que é que a gente quer saber o que é que aconteceu lá com o Arão e com os seus filhos? Não, mas aquilo era um tipo do que iria acontecer com Cristo quando ele, depois de sair aqui da terra, subisse ao céu e entrasse no santuário e iniciasse o seu ministério sacerdotal. Iria ser sacerdote, sumo sacerdote no caso. Então, aqui no capítulo 8 de Levítico, versículo 6 diz assim: então Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Isto aconteceu com Jesus aqui na terra. Ele foi lavado com água. E vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Isto foi uma cerimónia que aconteceu realmente com Arão, mas que prefigurava o que iria acontecer com Cristo quando ele subisse ao céu. Naqueles 10 dias, Jesus andou aqui 40 dias, não foi? Andou aqui 40 dias, mas para o Pentecostes faltavam mais 10. E nestes 10 dias aconteceu isto, no céu.
Jesus foi vestido, puseram-lhe isto e aquilo, como está aqui, versículo 9. E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo, aquele óleo que Deus mandou Moisés preparar lá em Êxodo 30, o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia e o santificou. Versículo 12. Em seguida, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Isto era uma miniatura do que iria acontecer com Cristo. E quando é que isto aconteceu? A No Cristo. Pentecostes. No Pentecostes. Exatamente. Nós temos o exemplo disso no Salmo 133, versículo 1 a 3. Não vale a pena ler, já conhecemos. E que teve lugar aqui em Apocalipse 12. Quando ele foi ungido, já lemos ontem em Atos dos Apóstolos, não é? Que ele subiu ao céu, assentou-se no trono e recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou sobre a terra. E é nessa altura que começa o período do Reino de Deus. Alguma dúvida? E quem quiser entrar no Reino de Deus, dado que quando nós nascemos no reino das trevas, debaixo do governo de outro ladrão, de um ladrão, não é? Nós nascemos debaixo do governo de um ladrão. Nós nascemos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não é? Como diz lá em Efésios, todos nós nascemos. Querem ver aqui? Conhecemos o texto, Efésios. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais pecados, outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, olha ao espírito, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, filhos da desobediência, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Filhos da ira. Como também os outros. Ou seja, nós éramos filhos de Deus, estávamos no reino de Deus? Não. Estávamos no reino das trevas. Mas agora, pela graça de Deus, nós já estamos no reino da luz. Mas para isso precisamos de aceitar Cristo como o Rei e ser batizados em seu nome, porque é em seu nome que existe remissão de pecados. Ó Belinha, aqui no versículo 6 de Levítico 8, em que diz: e Moisés trouxe Arão e os seus filhos e os lavou com água. Em que altura que Jesus Cristo foi lavado com água? No batismo? No batismo. Batismo. Portanto, Olha, nesse dia... vocês têm que puxar... Denis, desculpa, tens que puxar o micro ao Lida, porque ouço a Belinha muitas vezes em duplicado e sons. Ou é Mas do Aldo, das duas uma. ela Não, tá é no o do Aldo. É o do Aldo que está dando interferência. Desculpa. Desculpa, irmão. É que a Lira está num Só outro um pouco. departamento aqui. Ah, então é o Aldo, porque está a fazer interferência. Desculpa, Aldo, desculpa. Não faz mal. Portanto, nesse dia, no dia de Pentecostes, dá-se início ao sacerdócio de Cristo, uma outra fase do ministério de Cristo, não é? A fase sacerdotal. E eu hoje de manhã estava a orar e Deus me falou assim: mas nós todos estamos em Cristo. Não estamos? Com certeza. Estamos em Cristo. Estando em Cristo e sendo Cristo o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes, o que é que nós somos?
Sacerdotes. Sacerdotes. Nós somos O um o reino reino dos sacerdotes que a um palavra de reino Deus sacerdotal. nos diz. E espera aí, Vera, calma, calma. E sendo nós sacerdotes, sendo que a função do sacerdote é interceder, irmãos, nós temos que interceder por todos. Por todos. Bons, maus, brancos, pretos, gordos, magros, ricos, pobres, todos. Porque nós estamos todos em Cristo. Temos a função de interceder. Segundo 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, Vós sacerdócio sois real, a nação geração santa. eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Amém. Pedro 2, 9. Amém. 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 Este versículo. Tem uma pergunta. Sim. A minha pergunta é sobre o batismo em nome de Jesus, porque tenho ouvido muitas coisas sobre isso e do jeito que a gente está estudando aqui hoje, fico um pouco preocupada porque eu me batizei quando eu tinha 7 anos de idade e fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse batismo não é válido? Oh, Cláudia, don't worry about this. Eu também fui batizada. Todos nós aqui fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos Mas nós. vai chegar o tempo, já chegou para o Adenis, para a Lira, para a Geórgia, para o Aldo, para a Márcia. Belinha, eu com toda sinceridade não vejo se a pessoa realmente acredita na divindade, não na trindade, na divindade. Eu acredito que se ela for, vamos dizer, Deus não vai levar em conta se ela foi Sim, realmente batizada. Você está claro. entendendo o que eu estou falando? Sim, Porque realmente o trio celestial é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o trio celestial. Agora, Deus ele é tão sábio que ele colocou em toda a palavra dele, que era em nome de Jesus, para não ter essa confusão e você não ficar com essa dúvida, porque quando você tem dúvida, você já está do lado do erro. Então, Deus é tão sábio que ele nos deu a escritura para nos dizer que tem que ser em nome de Jesus, para não fazer essa, vamos dizer assim, essa confusão que existe hoje com relação à Trindade. Então, você vai ficar com a mente preocupada. Será que eu estou batizado certo ou não? Já o batismo já não vale. Porque quando você tem dúvida, a Bíblia deixa bem claro. Já não vale. Você tem que ter fé e estar em cima disso. É muito importante isso. Então, eu agora, hoje, quando batizado em nome de Jesus, eu não tenho mais nenhuma dúvida. E isso é muito importante. Porque a dúvida, a Bíblia diz mesmo lá em Romanos, que quando você tem dúvida, você já está no pecado. Sem fé é impossível agradar Mas, a ó, Deus. Denis, Você tem que ter essa certeza. nós não temos dúvida. Nós temos batizadas da forma errada. Não há dúvida Então, alguma agora. temos que fazer certo. pronto. Mas, É como diz a isso que nós Belinha, vai queremos chegar a fazer. hora. Vai chegar a hora. Pois, Como? pois. É como tu disseste, vai chegar a hora. Não temos que nos preocupar. Vai chegar a hora. Sim, Se sim, vai vocês chegar vier a para hora. cá, nós batizamos. O Aldo aí agora já tá batizado, Ah, já pode batizar também. Belinha, vamos hoje. Célia, bora, vamos todos para lá. Ai, ai, ai. Pronto, mas então vamos concluir aqui o nosso estudo, já está em cima da hora. Nessa altura, portanto, no dia de Pentecostes, iniciou-se o reinado de Cristo, que é o rei da Belinha, pergunta para a justiça. Glorinha Sim, se ela ficou com alguma dúvida ou não. é Cláudia. Cláudia, aliás, perdão. Não fiquei com dúvida, não. Só falta chegar a minha hora. Então tá bom. É isso Ó, aí. Belinha, se tu
Pudessem cortar, eu vou ter que sair. Sim, estamos já no final, Vera, só um bocadinho. Tenho mesmo que sair. Já devia ter saído e estou aqui é por Cristina, porque o estudo é importante. Pois, então, exato. Vou só concluir aqui, já agora, o reinado dele, portanto, começou no dia de Pentecostes, ele derramou o seu espírito, que no fundo é a sua vida, é o espírito da vida, não é? Sobre o seu povo. E agora o reino está aqui, e porque foi tirado a Satanás, foi tirado, literalmente, Jesus recuperou o reino. Então, já vimos que o céu reconheceu isto, não foi antes o reino só estava em promessa, e eu quero chegar aqui. O reino existia em promessa, não é verdade? Havia a promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente e tirar-lhe-ia o reino. Mas Deus não deixa nenhuma promessa por cumprir. Agora eu quero chamar a atenção e vamos ficar aqui para o livro Educação. Educação, Deus está-nos a educar com a verdadeira educação, capítulo 30. E na página 253.3 diz o seguinte: deve-se explicar bem. Tomem nota isto é importante. Deve-se explicar bem como exercer a fé. Lembram-se, nós temos estudado muito sobre a questão do exercitar a fé. Deve-se explicar bem. Para toda a promessa de Deus há condições. Se estamos dispostos a fazer a sua vontade, toda a sua força é nossa. Qualquer dom que Ele prometa está na própria promessa. Então há aqui duas coisas, a promessa e o dom. A semente é a palavra de Deus, Lucas 8:11. Tão certo como o carvalho está na bolota, acham que o carvalho está na bolota ou é a bolota que está no carvalho? Respondam-me. A bolota está no carvalho. Isso é a mesma coisa que quem é que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Mas o carvalho está na bolota também. Porque está na É semente. engraçado. E a semente? Pois. Exatamente. Então ela diz, É engraçado. tão certo como o carvalho está na bolota, o dom de Deus está na sua promessa. Se recebemos a promessa, temos o dom. Amém. E neste dia, o que é que aconteceu? Cumpriu-se a promessa. E quem recebeu a promessa recebeu o dom. Qual foi o dom? O Espírito Santo. De Cristo. Amém. O Espírito Santo. Então, meus irmãos, existe um outro momento em que está prometido também um novo derramamento do Espírito. Nós estamos Amém. no tempo do reino. Precisamos apoderar-nos da promessa. É nossa. Porque junto com a promessa, quem recebe a promessa recebe o dom. Oremos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, louvado seja o seu nome. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas, sobretudo a exercitar a nossa fé, a fé nas promessas. E nós sabemos que na promessa está o dom. Nós temos a certeza, Pai, que vamos receber esse dom. Nós somos a geração que vai receber esse dom, porque nós, pela fé, recebemos a promessa. Muito agradecidos estamos por saber que pertencemos ao seu reino. Nós somos seus filhos e ansiamos, ó Pai, pelo cumprimento da promessa. Esse reino de justiça que precisa habitar em nós. Por isso, Pai, quer seja nas palavras que nós pronunciamos, tem que ser palavras justas. Quer seja nas atitudes que nós temos, que sejam ações justas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Que o Senhor habita em cada um de nós e possamos ser realmente aqueles
aqueles instrumentos através dos quais as pessoas vão ver a sua justiça e a sua glória. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.